Mais um culto do ancião tentando valorizar a ignorância CCB, transformar a ignorância CCB em santidade. E com isso ele tenta criar uma dicotomia, uma separação entre conhecimento e santidade. Ele ataca o conhecimento, obviamente, que ele faz alguns comentários sobre não se chega a Deus através do conhecimento, e isso significa que a ciência, você não chega até Deus pela ciência, mas por fé na palavra dele. Crendo na mensagem da palavra é que se chega a Deus, ou seja, é o caminho da fé. Mas ele usa esse discurso para tentar valorizar a ignorância CCBana. Eles precisam manter esse povo na ignorância e, portanto, ele precisa transformar essa ignorância em uma espécie de sabedoria, mas é uma sabedoria falsa, valorizando uma santidade através da falta do conhecimento da palavra de Deus. Entre essas, ele também diz que estão tentando desvalorizar a revelação, como dizem aí no YouTube, né? Eu não assisto, ele fala, eu não assisto, mas é que mandam para mim. Sabe aquela história do camarada que vai tirar uma dúvida no médico, uma dúvida bem capciosa, e o médico pergunta, é para você? Eu falo, não, é um amigo meu que está com essa dúvida. Mais ou menos a mesma ação que teve esse ancião falando, não, eu não assisto o YouTube, é que mandaram para mim. Mas eu vejo lá no YouTube que eles não acreditam em revelação. Não, o senhor está enganado e o senhor está enganando este povo. Nós não acreditamos nessas profetadas que são feitas nos cultos da congregação cristã no Brasil para manter o povo preso através de falsas promessas. Tudo isso e muito mais você vai ver agora na análise do culto de hoje, que foi do dia 5 de janeiro de 2025. Em um desses trechos ele também diz que se você não quiser ou não está contente, né, procure outra igreja. E nós vamos analisar, vou colocar a fala dele aqui e nós vamos acompanhar a fala dele e fazer os nossos comentários. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre dentro do seu coração. Vamos lá, vamos assistir então e acompanhar e fazer as nossas análises. Segue aí. O culto de hoje, tá? Foi do dia 5 de janeiro de 2025. Vamos ouvir a pregação. Nesse primeiro ponto aqui é a parte onde ele fala, ele tenta criar uma divisão, gente. A dicotomia é quando ele tenta separar. Ele separa duas coisas: sabedoria humana e santidade. E aí ele fala algumas coisas, ele mistura ao mesmo tempo que ele fala sobre a sabedoria dos homens, da ciência, ele também dá os pitacos contra a teologia. Ou seja, final das contas, ele está querendo dizer que você não pode chegar a Deus através da teologia ou do estudo da palavra de Deus, o que é um verdadeiro absurdo isso daí, né? Vamos ouvir aqui a pregação dele. Segue. Conhecimento divino não é intelectual. Claro que o intelectual é afetado posteriormente, quando o divino toma posse de nós. Mas não é fruto de uma reflexão intelectual. Não é fruto dos grandes sábios da academia, porque se fosse, Deus teria sido achado pelos gregos no campo da filosofia. E os deuses que os gregos acharam não tem nada a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo, nem com seu Pai. Não é o nosso Deus. Isso Paulo, ele começou a explicar aqui nessa epístola, esse cuidado, essa diferença de visão. Nós pregamos, aqui um pouco ele fala, a Cristo crucificado. Gente, é simples isso. Ele tenta criar uma separação, ele cita filosofias gregas, que obviamente nós vamos rejeitar isso dentro do campo da fé, né? Mas ao mesmo tempo ele também faz menções à teologia. Então ele faz uma mistureba para tentar passar a mensagem ao CCBano que você não deve estudar. Você não deve estudar. Mas é impossível você ter conhecimento da verdade e do evangelho se você não for às escrituras sagradas. Tanto é verdade isso que o próprio Deus manteve as escrituras sagradas até o dia de hoje para que nós tivéssemos acesso. Pois como você vai entender que Deus escolheu um homem lá atrás, né, que é Abraão? Como é que você vai entender que tinha um povo selecionado, esse povo rejeitou o Messias, esse povo matou o Filho de Deus, e o Filho de Deus que veio para salvar toda a humanidade, ele deu ordem para que fosse até os confins da terra anunciar o evangelho. Como você vai fazer isso se não for através das escrituras sagradas?
Entenda uma coisa, irmão, tome muito cuidado com o sofisma. O sofisma, ele usa alguns pedaços da verdade, mas ele distorce o restante da fala. Ele distorce o restante da verdade para atingir o seu fim, o meio para o qual ele está enganando e mentindo. Ok? Então, fiquem muito atentos a isso. Quando ele fala sobre a filosofia grega, em partes ele tem razão. Em parte, ele tem, porque realmente você não vai conseguir chegar ao conhecimento da graça de Deus através da teologia, aliás, da filosofia grega e assim por diante, né? Apesar de que todas essas filosofias contribuem para a sociedade que nós temos hoje, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais pautada no direito e na liberdade. Mas isso não tem nada a ver com religião. Eu não sei por que ele cita essas coisas. Sim, nós sabemos. Ele está tentando valorizar a ignorância ccbeana. Simples assim. Vamos lá, vamos ouvir o outro trecho aqui. Preste bem atenção. Jesus Cristo é muito simples para agradar gente muito intelectualizada que quer achar Deus. Irmãos, existem certas linhas teológicas que mostram Deus. Para você entender Deus, debaixo dessa visão teológica, você tem que ser um homem de estudo, uma mulher de muito estudo. Senão não dá para entender esse Deus, porque são tantos detalhes filosóficos, teológicos. Nisso ele tem razão, também concordo. Vamos dar um exemplo aqui, que eu acredito que ele deve estar dando uma cutucada na teologia calvinista, que ela é tão atrapalhada e tão maluca, que se você não enfiar uma filosofia ali no meio e criar novos termos que não existem na Bíblia, ela fica sem você ter meio, começo e fim. Para o calvinista ele conseguir dar começo, meio e fim, ele tem que criar uma filosofia, eu vou dar exemplo, graça evanescente, né? Ou seja, eles têm que criar esse termo, porque como é que você explica a pessoa que recebeu Cristo como seu único, suficiente Salvador? Se você recebeu, segundo a doutrina deles, você já está salvo, você não pode mais perder a salvação. Mas se essa pessoa desvia lá na frente, como é que vocês explicam? Aí eles falam, entendi, mas é que aí era a graça evanescente, é uma graça que é dada só por um período de tempo. E mais um outro monte de lambança, livre-arbítrio, eles vão inventar uma filosofia. Não, mas você tem que entender que tipo de livre-arbítrio você vai. Se é o livre-arbítrio, entendeu? Então, se você não tiver um estudo profundo e acadêmico, você não consegue entender a teologia calvinista. Não é Bíblia. Não é Bíblia. A Bíblia, você tendo apenas a Bíblia, você lendo Bíblia, você vai entender Jesus Cristo é o seu único, suficiente Salvador, que é tudo que você precisa. Ponto final. Agora, a lambança, né? Essa filosofia calvinista, né? Que é, na verdade, uma teosofia, né? Não sei se pode dizer esse nome, que você não vai entender mesmo, né? E nisso o ancião tem razão. Vamos ouvir aqui o outro trecho. Nós vivemos uma época, nas últimas décadas, nós vemos aí o Cristo promotor de eventos, o Cristo promotor de riquezas, onde Cristo é colocado como alvo da atenção para quem quer ficar rico, ou quem quer ter sucesso. É uma pregação muito contraditória, principalmente vindo da tribuna da Congregação Cristã no Brasil e principalmente ainda vindo desta tribuna aí do Braz. Foi exatamente nessa tribuna que o então ancião presidente Cláudio Marsola disse que se você não tem prosperidade material, você não tem Cristo. Eu vou reproduzir exatamente a dita fala por este ancião, o antigo ancião presidente, onde disse assim: ouça isto, se a sua vida não vai para frente, porque você não tem Cristo. E aí ele fala o porquê é que a sua vida não vai para frente, ele dá testemunho de que chegou lá, não tinha um tostão no bolso e Deus abençoou e hoje eles têm casas, carros, filhos formados e mais um punhado de outras pregações. Como eu sempre digo aqui, analise o culto da congregação, analise uma pregação da congregação e você vai ver que é a igreja mais materialista que eu já conheci na minha vida. Eles pregam o tempo inteiro somente coisas relacionadas à sua vida pessoal. Viradas de cativeiro, Deus te abençoando, colocando você por cabeça, não por cauda, que é justamente o que esse culto também está fazendo.
Esse culto daqui, na verdade, não passa de uma alta justificação do CCBano. Tirando o CCBano de baixo, que às vezes a crítica mostra que o que ele realmente é, um pecador, um homem que necessita da graça de Deus, a crítica então leva ele lá embaixo, que é o local onde nós devemos estar para nos humilhar perante Deus, e essa pregação vem levantando eles, tentando mostrar um ar de espiritualidade, de que eles são especiais. Você vai ver isso no final, essa não é só a minha opinião, é também a do orador, o ancião que fez a última oração, que fez questão de falar, e está aqui no vídeo e eu vou rodar para vocês verem, onde ele faz questão de dizer: o Senhor veio nos engrandecer, parece que ele falou assim, nos levantar e nos colocar para cima, alguma coisa assim. Ou seja, tipicamente o resultado de uma pregação CCBana é levantar o CCBano, é colocar ele por cima. Ele tem que se sentir glorioso e escolhido e, portanto, ele tem que se sentir melhor do que os outros. Vamos ver o outro pedaço da pregação, presta atenção. Eu já vi alguns aí explicar aí pela internet, que eu também não assisto, mas de vez em quando eles me mandam. Não tem revelação, mas toda revelação está congelada na Bíblia. Vamos entender melhor isso. Toda revelação está congelada na Bíblia no tocante à doutrina. E é verdade. Não existe nenhuma doutrina que possa ser apresentada como nova revelação, acrescentando aquilo que já está escrito. Jamais isso é heresia. Nem diminuindo, porque também isso é crime. Agora, as revelações, elas sempre aconteceram, sempre acontecerão. Bom, em primeiro lugar, o ancião está dizendo que dizem aí no YouTube, né, na internet, mas eu não assisto, são pessoas que mandam para mim. Eu não acredito. Eu acredito que isso não passa de uma desculpa esfarrapada. Eu até tenho aqui, eu tenho que acreditar que este ancião, na verdade, é inscrito até dos nossos canais. Quem sabe ele não seja inscrito aí, até com perfil fake, né? Porque a gente já mostrou aqui quantas vezes a gente fala uma coisa aqui e ele rebate lá no culto seguinte, parece que acompanhando em dia, né? Em dia mesmo, o nosso canal. E aí ele também diz nessa pregação que nenhuma revelação pode impor doutrinas novas, não pode criar novas regras, novas crenças, nenhuma doutrina nova, porque isso aí é errado, isso não vem de Deus, não tem o Espírito Santo. Eu não sei se ele prestou atenção em que culto que ele está pregando isso, qual é a tribuna e dentro de que templo ele está pregando isso. Qual? Da Congregação Cristã no Brasil, que dizem receber revelações de Deus, de novos ensinamentos e novas doutrinas. É só você procurar os tópicos de ensinamento da CCB, antes das críticas, ou seja, alguns anos mais atrás, aí eles escrevendo que eles receberam revelações de Deus para escrever esses documentos. Agora, em 2022, o ancião atual presidente da Congregação Cristã no Brasil, o senhor Salvador Bueno, ele diz no culto que Deus revelou para eles os ensinamentos que eles trouxeram. Então, fica difícil você acreditar nesse discurso que não reflete a realidade da CCB. Isso é apenas para massagear o ego CCBano, que ele não tem ideia, ele não tem senso crítico. Então, ainda que ele esteja vivendo algo totalmente diferente do que está sendo pregado, ele nem presta atenção, ele continua levando a sua vida. Ou seja, ele vive uma coisa totalmente contrária do que o homem lá em cima agora está pregando e nem percebe isso. Ou seja, uma vida levada a autoritarismo, cheios de regras, de costumes, né, e de doutrinas, e aí ele assistindo o culto do ancião dizendo: aqui não tem regras, aqui não tem doutrinas novas e bibibi, e ele nem percebe que todo aquele discurso não passa de pura retórica para agradar as pessoas que estão fora da CCB. Enquanto eles comem isso tranquilamente, dão glória a Deus, sem perceber o tamanho da contradição que está ali na cara dele, parecendo um elefante. Vamos ver aqui. Próxima análise. Agora, a revelação não contradiz a palavra. Nenhuma revelação humana pode confrontar com a verdade doutrinal. Mas a revelação, ela existe. Bom, aqui ele está dizendo que nenhuma revelação pode contradizer as doutrinas, as revelações existem. Mas por que ele está dizendo isso? Que tipo de revelação ele está falando? Qual é o tipo de revelação que o CCBano está captando agora e está analisando e está colocando no coração? Na verdade, esse tem um outro nome. Eu vou dar um nome para ser muito mais assertivo.
Ou seja, esse negócio de revelação está escondendo o que na verdade eles fazem nessa tribuna, que é profetada. Profetada. CCB não acredita em profetada. É aquilo que fala sobre a vida dele mesmo. É se Deus vai entrar na sua vida, se Deus vai virar seu cativeiro, se Deus vai dar coisas. E por conta desse tipo de crença, desse tipo de pregação, o CCB acostumou a buscar os cultos da CCB para saber o que vai ser do dia dele no dia de amanhã. Se ele vai comprar ou se ele deve vender aquele carro. Se ele aceita a proposta de compra do seu carro ou ele não aceita a proposta. Ele recebe um convite para trabalhar em um outro estado, ele vai buscar a profetada. Ali Deus vai falar na boca dele e eles pegam essas coisas, gente, por pura adivinhação. É soltado ao léu dentro do culto com mais de 500 pessoas, 600 ou 1000 pessoas. Você veio buscar uma palavra, Deus manda, vai que eu sou contigo. Quantas pessoas, centenas ou talvez todas estão pegando esta palavra e muita gente vai se dar mal porque acreditou em profetada. Profetada, meu querido, é aquilo que você solta ao vento de forma generalizada. Eu queria ver este ancião fazer pregações de revelação apontando para a pessoa e falando o que está acontecendo com a vida dela e o que Deus vai fazer na vida dela. Isso é revelação. É certeira, é direto, é mostrando a pessoa, porque Deus não precisa jogar ao vento. Deus não precisa jogar para alguém que pegar. Eu vou soltar uma profetada aqui, tá? Se alguém pegar e tiver fé, vai cumprir. Como se Deus estivesse brincando com as pessoas. Até parece aquelas pessoas que estão alimentando ali, né? Tipo assim, as galinhas. Você joga lá, quem pegar e comeu. Quem não pegar, não comeu, fica sem comer. Ou seja, é uma brincadeira isso daí. Então ele está tentando agora valorizar a profetada da CCB. Então ele usa a palavra revelação para valorizar, ou seja, entre revelação e profetada tem um caminho muito longo, mas ele tenta disfarçar isso dentro de uma palavra chamada revelação. Você não tem revelação na CCB. São raríssimas as revelações. Você tem profetada. Se você entrou dentro de um culto, irmão, e eles pregaram assim como nesse culto, também já foi pregado, em outros cultos eles falam, alguém entrou aqui, quando é coisa jogada assim, sem saber a direção, alguém entrou aqui, Deus está mandando essa palavra e alguém vai acontecer. Quando começa a falar assim, vá para fora, isso é profetada, isso não é revelação. Revelação é quando Deus revela, Ele mostra. Quando Ele mostra, você vê a pessoa, você sabe o nome, você sabe a causa, e Deus manda dar o recado e você dá, e Ele é certeiro. Isso é revelação. O que acontece nos cultos da Congregação Cristã no Brasil, isso não passa de pura profetada e engodo para atrair a atenção das pessoas e prendê-las ali com falsas profecias. Vamos ouvir aqui outro trecho. Mas Apolo, você vê que ele prega e não tem outro igual. O inimigo começou a trabalhar dentro da igreja, ver se faziam facções. A coisa mais estúpida que um crente pode ter na vida é facção. Eu sou desse grupo aqui, eu não sou daquele. Paulo, será que Jesus Cristo agora o corpo dele ficou dividido, está em pedaço? Até entre nós, se alguém projetar-se a si mesmo mais do que Jesus, vai para outra igreja. Bom, rapaz, eu não sei o que o CCB pensa disso aí. Esse ancião está falando contra a facção, um grupo que se diz dividido dos outros e que se dizem os melhores, né, ou mais certo, essa é a facção. Olha, é até triste. O que eu vou falar sobre isso? Tem uma igreja, eu não conheço uma igreja mais facciosa do que a Congregação Cristã no Brasil. Ela não aceita batismo de igreja nenhuma. Nenhuma. Na cabeça deles, só o batismo que eles fazem é o correto. Facção. São espíritos facciosos. Você tem documento da CCB dizendo que não se deve aceitar pessoas de outras igrejas batizadas em outros lugares como irmãos na fé. Isso está em documento registrado da Congregação Cristã no Brasil. A CCB não aceita batismo de outras igrejas.
Você pode ir até lá, como falou alguns tempos, não, você pode vir até aí, permanece aí, fica aí, irmão, senta aí, fica aí, vai acompanhando o culto, vai assistindo o culto, mas em nenhum momento eles falaram que você terá liberdade dentro dessa igreja. O dia que eles der liberdade para pessoas normal, assim, liberdade normal, para pessoas que vieram, que são provenientes de outras igrejas, eles destroem a CCB, porque o que mantém a CCB de pé e o CCBano defensor dela, um defensor fanático, é justamente o exclusivismo. O exclusivismo é o coração da CCB. O exclusivismo é o ponto áureo, é o âmago do CCBano. Eles têm que se sentir superiores e especiais, porque no dia em que perder essa superioridade, eles vão se sentir nada mais, nada menos do que igual à igreja que eles sempre condenaram e criticaram, e aí é o fim da congregação cristã no Brasil. Vamos ver o outro trecho aqui, presta atenção. Nós estamos vendo a fé de muitas pessoas apoiada em ciência de homens. Quer pegar a Bíblia, destrinchar detalhes teológicos profundos, quer fazer discussão, monta grupo de discussão, ataca um, ataca outro, fala mal de um, fala mal de outro. Pessoa que anda mordendo os outros, tem o Espírito Santo dentro dela? Pessoa que tem ódio no coração, é o Espírito Santo que atua dentro dela? Bom, aqui você tem o ancião falando, pessoas que atacam outras, ele tem o Espírito Santo de Deus. Logo, este ancião que todas as vezes praticamente, ou quase todas as vezes que ele vem à tribuna, ele ataca as outras religiões, ou seja, outras teologias cristãs. Ele ataca, ele agride, ele fala mal, ele diz que essas pessoas aí são enganadores. Logo este ancião, que é um dos mais agressivos nessa tribuna para falar mal de outras vertentes teológicas. Então você fica vendo ele falar essas coisas e fala, meu Deus do céu, que igreja que é essa? Da onde esse homem entrou? Ou seja, que discurso é esse? Será que se for a congregação, não pode ser a congregação cristã no Brasil, porque ela não pode ser tão contraditória desse jeito e a esse ponto. E nesse discurso ainda, você percebe o ataque que ele está fazendo a quem estuda a Bíblia. Tem gente que quer estudar a Bíblia, quer destrinchar a Bíblia e fica atacando. É óbvio que se você tem pessoas que estudam a Bíblia para atacar pessoas e fazer mal a elas, isso está errado. Mas você não pode criminalizar o estudo da Bíblia por conta do comportamento de pessoas que não soube fazer uso do estudo da Bíblia. Você está entendendo, irmão? Então, ele está praticamente jogando a água suja com a criança dentro fora. Ele não consegue separar. A água é suja, ela vai ser jogada fora. A criança, eu não vou jogar fora. Ou seja, como é que ele pode pregar contra o estudo bíblico? Porque na cabeça deles, algumas pessoas estão usando o estudo bíblico para atacar. Bom, se estão usando o carro para fazer coisas que não são necessárias, como postar corrida, vamos eliminar todos os carros da terra. Ah, tem carros aí que se envolveu em acidente e acabou com a vida de pessoas. Então o que a gente vai fazer? Vamos eliminar todos os carros e a partir de hoje andamos a pé. Você sabe que ele está fazendo isso para tentar justificar a ignorância CCBana. O que eu falei no começo desse vídeo, e ele manteve esse discurso até o final. Ele tem uma massa muito ignorante e que as críticas estão mostrando que esse povo tem falta de conhecimento bíblico. E muitos deles já estão entendendo isso, estão querendo buscar o conhecimento. Só que aí tem um problema para a cúpula da CCB. Se esse povo começar a buscar conhecimento da palavra de Deus, eles vão se libertar dos falsos ensinos dos anciões da congregação cristã no Brasil. É só você pegar o crítico e multiplicar ele pela quantidade de gente que está estudando a Bíblia dentro da CCB. Ou seja, eles vão começar a perceber os falsos ensinos, as falsas pregações e, ao mesmo tempo, a autoridade desses homens começam a despencar. Então, todo esse discurso, no final das contas, não passa de uma autodefesa. Tudo que eles estão fazendo é se autodefendendo para manter o controle da massa. Porque se tivessem preocupado de verdade com a salvação dessas pessoas, eles não só orientariam que eles buscassem o estudo da Bíblia, como a própria congregação cristã no Brasil, ela ia promover e ela ia dar estudo bíblico para toda a sua membresia Brasil afora. Ele ia escolher um culto da semana e colocar um estudo bíblico. Mas como eles não têm interesse de que vocês tenham conhecimento da palavra de Deus, mas eles querem que vocês sejam escravos,
e cativos do caixote invernizado que está na sua frente, dentro daquele galpão cinza. Vamos ver agora a oração para vocês prestarem atenção se é o que eu disse aqui no começo ou não. Eles se sentindo justificados e engrandecidos, né? A palavra veio nos fazer crescer, é isso que o CCB não gosta, né? Alimentando o orgulho deles, tirando eles de baixo, quando eles estavam se sentindo humildes e humilhados. Não tem que, você tem que se sentir grande, filho, cabeça. Presta atenção que essa é a oração do outro ancião que subiu. Então, dá para você analisar que o Josafá não está falando besteira, porque até o ancião que está lá percebeu que essa pregação veio para levantar o ego e a moral CCBana. Presta atenção aí nessa rápida oração, olha aí. Maiormente te agradecemos pela tua excelente palavra, demonstração de virtude e de poder, que veio nos fazer crescer na tua presença, Senhor, Senhor. Que veio nos fazer crescer na sua presença. Totalmente o contrário do efeito das escrituras tenta fazer em você. Ela vai te diminuir. A escritura sagrada, ela vai mostrar que você não é nada na presença de Deus, que você não passa de um miserável, de um pecador e carente da misericórdia e da graça de Deus. Mas a pregação CCBana, não, a ignorância de vocês é sabedoria, vocês são santos, e os que estudam a Bíblia que estão todo mundo errado, e essa palavra veio levantar você. E aí vai o CCBaninho orar. Agradecemos porque a tua palavra veio nos levantar e nos fazer crescer na sua presença. Tá aí. Isso aí é réu confesso. Ele está simplesmente dizendo aquilo que eu sempre venho falando aqui, que as pregações da CCB, além delas não entregar o evangelho, elas vai transformando o CCBano em um inchado, orgulhoso, soberbo e cheio de jactância, achando-se os melhores, os únicos e os verdadeiros escolhidos de Deus na terra. Até o dia que essas pessoas morrerem e se depararem com o juízo final e serem lançadas no lago de fogo, porque é isso que vai acontecer com você, meu irmão, se você não acordar dessa cegueira espiritual. Deus que abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.